Hoje, o terceiro episódio do podcast Basta Sentir. Estou aqui com uma convidada muito especial. O podcast Basta Sentir é para mulheres que passaram por perda gestacional, que estão tentando engravidar e que desejam passar por um processo de cura. O tema de hoje é sobre crenças, culpa e graça. Estou aqui com a Raquel Fonseca. É uma honra tê-la aqui. Raquel, muito obrigada, Jéssica. Seja bem-vinda. É um prazer, Jéssica, participar do terceiro episódio de um podcast que é um sucesso, né? Para falar de um assunto tão necessário para ajudar algumas mulheres, né, que estão nesse processo. E eu espero que minha história acrescente um pouco na vida dessas mulheres. Sem dúvidas, vai ser muito gratificante, né, tudo que for compartilhado aqui e vai agregar na vida de muitas mulheres. Vamos iniciar, né, falando um pouco sobre crenças, né? O que é crença? Tudo aquilo que nós aprendemos lá desde a infância, né, as vivências, e crenças nada mais é do que verdades. E essas verdades acabam interferindo na nossa percepção da vida e também da gente mesma, né? E do mundo ao nosso redor. Pela primeira vez, né, eu tô sentada para falar sobre a minha vida pessoal. É a primeira vez que eu abro isso para as pessoas. Eu nunca tinha falado isso em público. Chegou o tempo, né, é necessário para que outras pessoas que passam pela mesma situação ou passaram pela mesma situação acabem entendendo um pouco de como elas podem ressignificar esse processo e esse tempo na vida. E eu confesso que eu tô um pouco nervosa. Porque eu tô acostumada a falar de produção de conteúdo, agora eu vou falar sobre maternidade. Então, hoje eu estou aqui quebrando uma barreira. Estou disposta a falar tudo que eu passei e disposta a levar a minha vida como um testemunho para que outras pessoas também consigam passar por esse caminho. Isso, exatamente. Já conseguimos entender um pouco sobre o que é crença, né? Então está relacionado a todas as experiências passadas, uma construção psíquica, né, que foi formada. E eu quero te fazer uma pergunta, né, para a gente iniciar esse primeiro bloco. Como que era para você a sua percepção de ser mãe lá atrás? Então, a percepção que eu tinha sobre a maternidade nunca foi uma percepção romantizada ou boa, né? A minha percepção sobre a maternidade era que os filhos vinham para atrapalhar. Sim. E não para trazer essa graça que eles trazem para a vida. Eu ainda não tinha experimentado a parte boa da maternidade, nem como mãe e nem como filha. Sim. Então eu tinha essa crença muito estabelecida dentro de mim de que os filhos eles atrapalhavam a vida profissional, de que os filhos eles vinham para atrapalhar o casamento, de que os filhos vinham para atrapalhar, né? Porque eu escutei muitas vezes na minha infância que, na minha adolescência, na verdade, eu acho que era um medo da minha mãe, que ela acabou transformando numa fala, não para me prejudicar, mas para me resguardar na adolescência. Sim. E que por falta de sabedoria ou por falta de conhecimento, acabou virando uma crença dentro de mim que me fez acreditar em uma verdade que na verdade não é verdade. E aí eu escutei muitas vezes que, olha, você não pode engravidar, hein? Porque se você engravidar, a sua vida para. Você não pode ser mãe, porque os filhos atrapalham a nossa vida. Você não, porque você é uma bênção na minha vida. Mas eu tô falando de outras pessoas. Então eu comecei a acreditar que tanto eu atrapalhei a vida dela, quanto os filhos atrapalhariam a minha vida. Então, ali para mim tinha se estabelecido a crença de que eu iria ser uma baita profissional, de que eu iria construir a minha história sem a maternidade. Mas essa crença que foi estabelecida não estava relacionada a você, Raquel, da sua capacidade. Não. Mas em relação a ter um filho. Estava relacionada ao querer. Uhum, entendeu? Não que eu não poderia, na verdade, não é que eu não poderia ter, eu não poderia querer ter. Essa Entende? Limitação. Isso. Uhum. Como você conseguiu identificar que você tinha essa crença? Como foi sua experiência de desconstruir, né? Porque crenças, né, da mesma forma que elas são aprendidas, né, nós podemos desaprender, né, dar um novo sentido e conseguir criar novas conexões cerebrais e ter novas percepções sobre a vida, sobre a maternidade, né, propriamente como nós estamos falando aqui hoje. Sim. Eu acho que antes de responder a sua pergunta, eu vou contar um pouco do que eu passei
para que as pessoas consigam entender do que nós estamos falando, né? Tá. As pessoas agora já sabem, né? Já consegui contar o que as crenças que eu acreditei. Sim. E aí eu agora vou contar sobre a minha experiência vivida. Eu, adolescente, engravidei Aham. e abortei, porque eu simplesmente acreditava em tudo isso que era contado. Então eu não queria de forma alguma ter a minha vida atrapalhada. Então eu acreditava que eu tinha o controle sobre a minha vida. E não tem problema se o problema no caso a maternidade, Sim. acontecesse, eu poderia resolver com as minhas próprias mãos. Tudo na minha vida estava sob o meu controle. Perder o controle para mim não era uma opção. Eu precisava ter o controle até mesmo daquilo que eu não deveria ter controle. Então, eu engravidei, abortei e não senti nenhum resquício de culpa por aquilo. Porque, afinal de contas, né, a gente é dona do nosso corpo, a gente faz o que a gente quer com o nosso corpo. E aí, isso também me fez acreditar de que eu poderia interferir, não só na minha vida, mas na vida de outra pessoa também. Porque até onde vai o nosso poder de comandar na vida, né? Quando é nossa vida, ok, mas quando ultrapassa a nossa vida, a gente não deveria poder fazer isso. Mas acabamos que entendemos que podemos, quando as pessoas não estão bem direcionadas, é isso que acontece. Foi isso que infelizmente aconteceu comigo. Sim, aqui você verbaliza muito bem, né, sobre a consciência, né, que você tinha naquele momento, né, sobre o ato, Sim. sobre o abortar, e foi a sua estrutura cognitiva para aquele momento, né, foi o que você tinha aprendido. Sim. E aquilo se tornou uma verdade para você. E olhando para a sua história, você consegue perceber um sentimento de culpa? Como que é isso para você? Então, no período, não existia nenhum sentimento de culpa. Hoje, eu sou evangélica, cristã, tenho uma outra percepção da vida do que eu não tinha. Hoje, eu compreendo tudo o que aconteceu. Creio também que tenha sido a mão de Deus para que eu pudesse, no momento certo, falar, né? Ser a porta-voz para que outras pessoas também ressignifiquem essa história. Mas, na época, não existia culpa. A culpa veio chegar bem mais tarde. Uhum. A compreensão, na verdade, não existia culpa porque não existia a compreensão de que estava errado. Sim. Então, a compreensão ela veio mais tarde quando eu me dei conta do que eu tinha feito. E aí, depois disso, eu ainda assim não tinha nenhuma sensação de culpa. Aquilo simplesmente tinha sido um episódio que passou, acabou. Eu não existia uma lembrança sobre, sabe? A vida seguiu e pronto. E aí eu comecei fui viver minha vida, né? Passou-se o tempo e aí eu comecei a viver meu processo para me tornar uma cristã. E aí eu me casei. E depois do meu casamento, aliás, uma semana, né, antes do meu casamento, eu me converti, né? De verdade, conheci Jesus. Uhum. E aí ele realizou o meu sonho, que era o sonho do casamento. E nessa realização do sonho do casamento, eu acabei conhecendo intimamente a Deus. E fui passar pelo meu processo de cura com ele em todas as áreas da minha vida. Só que essa área ainda estava adormecida ali. Não era a hora ainda de mexer com aquilo. Eu entendo que Deus é tão cuidadoso que até a hora certa para mexer, né, ele conhece. E aí eu passei, né, pelo processo, né, de me desapegar da vida antiga e começar a compreender, mudança de mentalidade mesmo, começar a compreender como que a vida funcionava de maneira, né, correta. E aí deixa eu lembrar aqui qual foi o dia em que eu caí, lembrei. Em um culto, já crente assim, de uns 3 anos, sei lá, não mais, uns 4, 5 anos. Em um culto, minha pastora, falou assim: você que cometeu aborto, você precisa compreender que você não abortou uma vida, você abortou uma geração. E pregou em cima daquilo. Aí eu falei, ué, foi isso?
Eu não era só sobre o controle sobre a minha vida. Sim, sim. E aí, quando ela pregou, né, acho que a pregação, se eu não tô com a memória falha, a pregação, acredito que foi sobre José, e aí falando, né, sobre a história de José do Egito e falando sobre a descendência e a importância disso, eu caí na real do que eu tinha feito, eu me lembrei e caí na real, falei, isso foi errado. E aí eu fiquei de frente com o pecado. Olhando, né, pelo viés emocional, como que foi a sua caminhada antes desse passo, né, de você se converter, ter a sua fé? Como que era isso emocionalmente dentro de você? Qual o significado para você ter abortado? Nada. Para mim tinha sido uma Era uma crença bem muito bem estabelecida. estabelecida. Para mim tinha sido como fazer alguma coisa fisiológica, como se eu fosse ali beber água. Não havia sentimento de culpa, de responsabilidade, de tristeza, de nada. Não sentia nada. E como que é interessante a gente visualizar, né? Porque só é possível a gente transformar aquilo que a gente reconhece. Então, não tinha um reconhecimento até então, não tinha uma vulnerabilidade. Nós falamos até muito disso no episódio anterior. Então, na sua experiência espiritual, foi aonde você conseguiu se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. Sim, foi exatamente encontrando a Cristo que eu encontrei o pecado. Sim. E eu encontrei a graça. Porque ele não só te aponta, mas ele te cura. Então, por isso que eu disse que foi necessário o tempo certo, que eu nem me lembrava. Então, quando eu me lembrei, era o momento de passar por aquela cura e aquela dor. Porque quando a gente tem a falsa ideia de quando você vira crente, você vai para a igreja, você tem que abrir mão de tudo aquilo que você fazia no mundo, imediatamente pisou na igreja. Não, isso é uma consequência. É prazeroso você abrir mão para Cristo. Não é uma questão de eu não posso. Eu posso, mas eu não devo. Eu acredito que quando eu me despertei, né, para a vida, quando Cristo me despertou para a vida, ele não logo apontou esse problema, porque eu não ia saber, nossa, eu sou tão impura, eu não mereço estar aqui. Uhum. Então ele teve o cuidado comigo de me despertar no momento certo para mexer e curar a dor. Né, ter essa estrutura, né? Sim. E é muito comum algumas mulheres passarem, né, por essa experiência, mas de forma particular, que é o aborto, e carregarem silenciosamente o sentimento de culpa, porque elas conseguem ter o entendimento, o que significa. Então, são crenças individuais. Quando nós falamos em crenças, cada um vai desenvolver a sua, dependendo da sua história, da sua estrutura familiar. E não é sobre o que é certo e o que é errado, né, que a gente vai falar aqui. É sobre a oportunidade de se abrir para viver esse processo de cura, de ressignificação na psicologia que nós falamos, né, que é dar um novo sentido. E você dar um novo sentido não quer dizer que você vai esquecer. É sua história, faz parte da sua história. E a nossa história é o que forja a nossa identidade. Então, você, Raquel, hoje é a Raquel que você é a partir da sua história. Exatamente. Mas para parar, né, esse ciclo vicioso que nós falamos de culpa, que muitas das vezes traz um sofrimento psíquico para a mulher. Então, tem muitas mulheres hoje que estão escutando esse podcast que está passando por um sofrimento psíquico, porque não conseguiu falar, verbalizar. Sim. Mas existe sim uma oportunidade, né, tanto de ordem psicológica para você ressignificar, reestruturar, né, essas memórias, essas crenças, e não ficar nesse lugar de dor, não ficar nesse lugar de sofrimento. Porque nós não somos o que nós fazemos, nós não somos o que nós fizemos, então um erro ou um acerto não justifica quem nós somos. Sim. E entramos novamente na identidade, quem somos nós. É necessário passar por um processo de autoconhecimento. Foi aonde você conseguiu, através da graça, né, da sua espiritualidade, da sua fé. Eu vou falar de uma maneira que o crente vai entender, né? Porque nem todo mundo que vai escutar esse podcast é cristão, mas muitas pessoas, né? O inimigo da nossa alma, ele deseja nos aprisionar e nos envergonhar com os pecados.
E a liberdade, a libertação, ela vem através do reconhecimento, do pedido de perdão a Deus, do perdão verdadeiro de Deus, receber esse perdão e ressignificar, transformando o passado em testemunho. Verdadeiramente um testemunho, não um testemunho. Não se lamentar daquilo que aconteceu, mas fazer daquilo que aconteceu uma história a ser contada para que outras pessoas sejam curadas. Por exemplo, eu posso evitar que outras pessoas cometam o que eu cometi. Então, através da vida que foi perdida, eu posso falar disso e acabar convencendo outras mães de não fazerem isso. E mostrar também que tem uma continuidade, né? Tem uma possibilidade de viver uma nova história. Sim. Né? Sim. A partir da sua história. Sim. Então é sobre continuidade. E aí veio o meu processo, voltando, né? Veio o meu processo de conversão, eu bati de frente com o pecado. E quando eu bati de frente com o pecado, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? E aí a graça estava disponível para mim. Sofri durante esse... Aí o que eu não tinha sofrido lá, eu sofri nesse período. Quando você teve o conhecimento. O conhecimento. Mas não foi um sofrimento de lamento. Foi um sofrimento de como eu sou pecadora imunda. E como Cristo me ama, a ponto de pegar essa pessoa e dar uma nova oportunidade. É uma graça que Sentir faz parte do processo de cura. É uma graça que eu não consigo explicar, porque qualquer pessoa condenaria, mas Cristo não condena, porque ele já pagou os meus pecados na cruz. E sem pecado, né? Ele pagou os meus para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse ter perdão, para que eu pudesse acessar a salvação. Mesmo tendo cometido, para mim, o pior. Para mim, né? Sim. O pior dos pecados que pudesse cometer, porque é contra alguém que não pode. E Cristo estendeu a mão para mim. Quando eu entendi isso, eu falei, não tem como não me dobrar a esse, não tem como. E aí, no meu processo com ele, eu aceitei o perdão, porque é muito importante aceitar o perdão, porque às vezes você tem o seu senso de justiça e você não perdoaria outra pessoa, né, cometendo, mas quando você entende o amor de Cristo, você consegue ver a mão dele estendida para você. E aí aceitar o perdão faz parte do processo de receber a graça. Porque se você se condena até o final, às vezes tem isso, né? Aquela mulher que cometeu o aborto, ela já pediu perdão a Cristo, mas ela não se sente perdoada. Porque ela está medindo pela régua dela e não pela régua de Cristo. Então, se você já fez o que a Bíblia te manda fazer, agora dando recado para essa mulher, né? Sim. Se você já fez aquilo que a Bíblia te manda fazer, creia que você está perdoado. E se você teve o arrependimento sincero. O arrependimento sincero é como nas histórias bíblicas, né? Quando o Senhor falava, vai, não peques mais, ele curava e mandava a pessoa seguir, e carregando as evidências do pecado, não para ela esquecer que ela pecou, mas ela para mostrar para outras pessoas que, olha só, o que eu fiz aqui, mas eu tenho a graça de Deus e você também pode ter. Olha o que eu sou hoje, mesmo com essa marca aqui. É o reconhecimento, né? Nessa sequência de podcast, nós estamos falando muito sobre identidade, né? E é uma honra tê-la aqui, falar dessa identidade forjada em Cristo. É o que eu acredito que a psicologia, ela trata, né? Cura, mas até certo ponto. Existe um nível de cura, onde nós falamos sobre essa graça, que só Deus pode conceder. E ter uma identidade, ter esse conhecimento de quem nós somos é indispensável, né, para viver todos os processos emocionais.
E quando a gente olha, né, para o processo cognitivo de reestruturação cognitiva, não é sobre esquecer, tá? Ressignificar não é amnésia. Então você vai lembrar dessa história, mas não vai te causar a dor de estar, né, lembrando e se culpando, porque você entendeu que fez parte, mas não é a sua história toda. E a partir daí, como que está a sua vida hoje? Eu já tinha me libertado da culpa, me libertado do pecado, já estava curada. Me considerava curada, porque falar não me doía mais, eu só tinha... Toda vez que eu me lembrava da história, era a compreensão da graça de Cristo sobre a minha vida. Sim. E aí, eu... casada, depois de muitos anos casada, e aí as pessoas perguntavam pra mim, pro meu marido. Chega aquele tempo, né? Sim. Que as pessoas começam, e aí, vai ter filho, não vai ter filho? E aí começaram a perguntar isso pra mim, pro meu marido. E eu sempre falando assim, não quero. Não quero. Falava, não, agora não. Não, depois. Não quero ter, não. Era sempre uma negativa. E a crença ainda existindo dentro de mim que o filho atrapalhava. Atrapalhava o casal, porque agora já não estava atrapalhando mais minha vida profissional, né? Porque eu já era reconhecida profissionalmente. Então, agora ia atrapalhar meu casamento. Meu casamento é maravilhoso, então eu gosto tanto da minha liberdade com o meu marido que uma criança ela vai vir para atrapalhar. Eu gosto tanto de ficar sumida com meu marido em uma viagem, que o filho ele vai vir para atrapalhar mesmo que de isso. forma inconsciente, né? Essas desculpas, né? Isso. Propriamente. Então não era o tempo ainda. Então eu julgava, né, que quando a vida tivesse melhor, quando eu tivesse curtido bastante o meu casamento, eu chegaria a esse tempo, né? Eu não tô falando que a mulher não tem que realmente amadurecer para gerar. Mas no meu caso individual, eu continuava negando. Quando, na verdade, aquilo já era uma raiz dentro de mim. Né? Existe o tempo a engravidar com consciência. Sim. Gerar com consciência. Mas, no meu caso, eu iria ficar com 40 anos achando que não era o tempo ainda. Sim. Um planejamento tardio. Isso, por conta da crença. Quando que seria essa hora perfeita, né? Ótimo, pra mim tava tudo certo. Até que um dia uma pessoa falou comigo, e aí, o neném vai vir quando? Aí eu imediatamente, não, a gente não quer agora não. Quando eu falei isso, o Espírito Santo, você vai continuar abortando com a sua boca? Aí eu, nossa. Lá em Gênesis, nós vemos claramente que Deus ele criou através da palavra, né? Ele disse: haja luz. Então, com a nossa boca, nós podemos verbalizar vida ou morte. Exatamente. Então, tinha acontecido anteriormente um aborto, né, de forma fisiológica, mas você continuava abortando através das palavras. Exatamente. E aí, quando isso aconteceu, eu me arrepio até agora do último fio de cabelo, porque eu me lembro exatamente do dia e da hora. E aí, quando isso aconteceu, eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo de novo? E aí caiu aquela consciência, né? Aí eu falei, tá bom. Então agora chegou a hora de mudar o comportamento e mudar a fala. E aí que eu abri o meu útero pra vida. E aí eu entendi que, como você disse, né, as palavras podem gerar vida ou gerar morte. Quando eu abri meu útero para vida, não demorou muito para engravidar. Mas eu vinha de um relacionamento já de muito tempo que eu não tinha nenhum método contraceptivo. E o que me impedia de engravidar? Entende? Embora eu não tivesse um diagnóstico clínico, eu não tinha um exame para falar assim, ó, eu tenho impossibilidade de gerar. Isso nunca existiu. Mas da vivência, né? São vários anos de relacionamento e a gente não tinha engravidado ainda. Não era coincidência. Então eu tive a percepção de que eu estava adoecendo o meu útero através da minha boca. Então aqui eu trago a segunda questão, né? A questão do aborto que não foi
não houve graça de Deus, não houve perdão, não houve arrependimento. E a boca que amaldiçoa o próprio útero, porque às vezes a pessoa pode hoje ter uma impossibilidade de gerar, porque a mãe falava: ah, você não vai ter filho, não. Se você tiver filho, eu morro. Se você tiver filho, acabou. Ou então porque o pai falava, ou porque né, às vezes está a impossibilidade no marido, na boca do marido, ou na boca da sogra, ou na boca, né, das pessoas ao redor, ou então até mesmo dessa pessoa que acabou trazendo uma doença para ela através do que ela falava, porque a palavra traz vida ou morte. E às vezes essa palavra ela veio na adolescência e às vezes Sim. nesse podcast a pessoa pode até falar assim, oh, é o meu caso, né? Às vezes Sim. Deus vai trazer a memória assim. E aí eu falei, bom, agora que eu fiz, eu preciso desfazer. E aí eu fui para um congresso fora da cidade com uma amiga, minha líder, né? E amiga. E aí, na volta, a gente tava no ônibus voltando. Contei pra ela o que eu tava passando. E ela foi, e coincidentemente, ela também estava no processo para também gerar. Mas claro que o processo dela é diferente do meu, mas ela também estava no processo para gerar. E aí ela falou, me contou também a história dela. Nessa volta, a gente comprou eu tava comprando o sapatinho, tava na dúvida se eu comprava, se não comprava, se era maluquice na minha cabeça. E aí eu comprei 2, né? A gente comprou 2 sapatinhos. Com propósito, sapatinho, né? Vou sintonizar o público. Na nossa igreja, a nossa pastora, ela é líder de um movimento de mulheres, né? O Gerar. E essas mulheres tem um propósito do sapatinho, onde elas colocam o sapatinho no altar, entram em consagração, oração, e aí a partir disso acontecem vários milagres, de cura física, emocional, espiritual, enfim. E aí nós duas colocamos esse sapatinho no altar, oramos no altar, a gente serve, né, então todo mundo foi embora da igreja, a gente ficou ali, ficamos ali no altar orando, e depois a gente foi pro monte orar o útero uma da outra. E aí lá a gente profetizou cura espiritual sobre os nossos úteros, né? Começamos na espera. E aí veio o resultado positivo dela. Eu fiquei muito feliz, como se eu tivesse gerando também. Porque, engraçado, né? Se Deus me dissesse não, de que eu nunca ia gerar, eu não ia morrer por aquilo e nem ia ficar triste. Porque eu entendia que agora eu estava à mercê da vontade de Deus. Então ele podia me dizer não ou podia me dizer sim. Por mim, estava tudo bem. Então, se ele me dissesse não e se eu não gerasse, nunca gerasse, eu ia entender que era o processo dele comigo. Mas se ele dissesse sim, amém. A minha vontade também. Aí está relacionada à questão da sua crença que você tinha sobre ser mãe, né, sobre a maternidade. E você desconstruiu essa crença através da sua fé, né, quando você conseguiu entender, dar um novo sentido à maternidade. Foi a partir daí. Porque se você não estivesse se convertido, né, buscado esse caminho, você ia permanecer com aquela crença como uma verdade. Não preciso e não vou buscar a maternidade. Sim. E eu falei, ai, muita maluquice da minha cabeça isso, hein, gente? Eu tô ficando maluca. Ai, aí tá, esperei em Deus, orei, né? Falei com ele que meu útero tava aberto pra vontade dele. Aí, um culto de Páscoa, eu organizo, né, os servos lá no culto do domingo. Então eu tava lá acompanhando uma das meninas do domingo lá, e ela tava lá no momento dela com Deus. E aí eu tava esperando, né, ela terminar ali para eu colocar ela no lugar. E aí o Espírito Santo tomou ela e ela veio falar comigo sobre Samuel, que é o meu filho hoje. E aí ela falou comigo assim, eu sou o teu Deus, eu te disse em sonho e te confirmo agora. Samuel tá chegando e Samuel vai nascer. Mas não era uma promessa de Deus, não. Era um pedido de Deus. Entendeu? Então, não era aquela coisa do, ai, Senhor me prometeu, agora eu tô esperando. Não. Era uma ordem que cabia a mim ter a oportunidade de aceitar ou não. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a gerar. Não gerar fisicamente, mas gerar espiritualmente, me preparar
que eu sabia que ia chegar. E aí eu corri, né, contei ao meu marido o que estava acontecendo, aí ele virou e falou assim, não, Samuel pode ser qualquer bênção, qualquer outra bênção. Aí eu não preciso necessariamente ser uma criança. Eu virei e falei assim, o Senhor falou comigo, agora eu vou deixar ele falar com você. Nesse mesmo dia, eu cortei meu dedo numa garrafinha d'água, foi um dia, assim, muito espiritual, e aí o Senhor falou comigo que aquela era uma aliança que ele estava fazendo comigo com sangue. E aí eu falei, nossa, eu preciso me preparar para chegar. E eu, né, não entendi, assim, eu entendi sobre a história de Ana e Samuel, eu entendi que o Samuel realmente viria uma criança, não Samuel, nome Samuel e menino. E aí eu comecei meu processo com Deus, Deus me contou que era um menino, e eu comecei a ver nome de menino bíblico. E Samuel era uma história de assim, eu não queria que o nome dele fosse Samuel, por causa de, eu brinco, né, que é por causa de Raquel, Daniel e Samuel, mas na verdade eu não queria que o meu filho carregasse a minha dor. Entende? Quando eu vejo, assim, uma criança chamada Ana, né, pode ser uma besteira, assim, mas é o que eu compreendo. Quando eu vejo uma criança chamada Samuel, eu logo penso assim, aquela mãe não podia gerar, pediu a Deus um filho, Deus concedeu e agora é o filho da oração, fruto da oração dela. E eu não queria que as pessoas soubessem que na verdade, que Samuel carregasse essa dor, né? Ah, é filho de Ana, é filho da mulher que não podia gerar. Não era isso. Então, essa minha briga com Deus nesse sobrenome era por isso. Mas, na verdade, eu entendi que Samuel viria para carregar a própria história. A minha história não tem... A história do meu Samuel não tem a ver com a Ana, mas tem a ver com a história de Samuel. E ele vai fazer a própria história dele. Sim. Foi difícil eu aceitar que seria, né? Passei por umas 3 tretas, assim, com Deus. E aí, no final, eu falei, tá bom, tudo bem. Eu não vou cometer ousadia, não. E aí meu marido queria que chamasse Daniel, nome dele, né? E eu falei, fala você com Deus de novo. Aí ele foi lá e caiu na Bíblia lá, direto no livro de Samuel, não teve jeito. Era Samuel chegando. Olhando para sua história, Raquel, do ponto de vista psicológico, você teve uma rede de apoio, e essa rede de apoio foi espiritual. Mas hoje existem mulheres que passaram pelo aborto e não tem essa rede de apoio espiritual. O que você diria para elas hoje, né, que vivem esse processo de culpa? Nunca fiz acompanhamento emocional. Uhum. Aliás, fiz na infância, mas nem conta, assim, porque eu não lembro. Uhum. Mas teria sido muito mais fácil para mim encontrar as respostas se eu tivesse... Vou puxar a sardinha pro seu lado agora. Teria sido muito mais fácil eu ter a compreensão de que eu precisava de uma terapeuta para me acompanhar, uhum, e uma terapeuta cristã para entender tudo. Porque para entender a parte espiritual também. A gente não tá falando só do natural, né? A gente tá falando do espiritual. Sim. E uma terapeuta diria que não acreditasse nisso, diria, ué, mas você não tem o diagnóstico clínico, então o que está te impedindo? Sim. A espiritual a cristã iria entender a parte espiritual do negócio e teria evitado tantas voltas, sabe, que eu precisei dar até entender que eu precisava passar por um processo de cura em relação a isso. Eu poderia ter me curado mais rápido, né? Eu poderia ter teimado menos com Deus se eu tivesse, quando resolvi mudar a minha mentalidade, entender a minha nova vida, quebrar as crenças antigas, uhum, que todos nós temos. Sim. E sobre ser mãe hoje para você, a partir da sua história? Ai, gente. Assim, ser mãe é bem clichê, né? Mas ser mãe a mulher é salva pela maternidade de fato. Assim como a Louise falou no outro episódio, né? Eu não sou só mãe do Samuel, eu também considero as perdas que eu tive. Porque Deus escreveu aquela vida do ponto que ela veio até o ponto que ela foi para me ensinar e para me levar a ser, uhum, quem eu sou hoje. Eu hoje tenho um olhar diferente para as pessoas. Por exemplo, se chegar uma pessoa até mim que passou por esse processo, eu não vou ter o olhar de julgamento para ela, porque essas vidas me ensinaram isso. Então, maternar essas vidas também me trouxe um aprendizado enorme, embora tivesse sido em tão pouco tempo.
E Samuel é a graça de Deus. Ele é a graça de Deus pra mim, assim. Engraçado, né? Que eu falava assim, bem antes, assim, porque ao mesmo tempo a gente é uma briga, né? Ao mesmo tempo que eu falava que não queria ser mãe, eu quando vi uma criancinha falava, quando eu tiver filho eu quero assim. E aí eu pedi a Deus pra que quando viesse com olho claro, com cabelinho loirinho e com covinha. Aí Deus, pra poder não me mimar tanto, colocou a covinha de um lado só. Não tem a covinha dos dois lados. Mas assim, é a graça de Deus materializada. É a graça de Deus materializada. Raquel, a maternidade, ela ensina tão, apesar de várias vertentes que existe, né, de ser mãe. Sim. E olhando para sua mãe hoje, qual ensinamento você tem? Eu gostaria de abraçar minha mãe na infância dela e acolher. Porque ela não é cristã, então ela não passou por esse processo, iniciou até a terapia, né? E ainda não chegou ainda o tempo dela de entender a mudança de mentalidade. A minha mãe também não recebeu amor materno. A minha mãe não sabia ser mãe. Ela hoje está tendo uma nova oportunidade, porque ela é uma avó. Pensa numa avó maravilhosa. Meu Deus! É uma avó maravilhosa. Hoje é uma mãe maravilhosa. Sim. Também. Você consegue entender esse processo geracional. Sim. Muito, eu queria muito que ela conhecesse a liberdade de conhecer a Cristo também. Assim, oro muito por isso. Sim. Porque não para ela mudar de vida, porque hoje ela já mudou. Então hoje ela já é uma nova mãe, ela já enxerga a maternidade de uma nova forma. Isso ela já conseguiu fazer sozinha por ela mesma, né? Sim, e os estudos mostram, né, uma melhora no relacionamento da mãe com a própria filha, né, e vice-versa, após a maternidade. Você tem essa experiência do seu relacionamento ter melhorado? Sim, tem. Com toda certeza. E o que que te fez ter essa percepção? Olha, agora eu vejo minha mãe assim, por quê? O que te fez mudar esse olhar em relação a ela? O que me fez mudar o meu olhar em relação à minha mãe, eu acredito que tenha sido a minha maternidade. Na verdade, antes eu já tinha tido essa fase de mudar o olhar para ela, para olhar para ela como uma pessoa que passou pelo processo, porque eu mencionei, né, que eu queria que ela conhecesse a Cristo, não para ela mudar a mentalidade, porque isso já tem acontecido, mas para ela conhecer o perdão, porque eu acredito que ela hoje não se desculpa, eu acredito que hoje ela carrega uma culpa em relação a isso, que na verdade não é para ela carregar, porque Cristo já zerou essa conta. Então, a necessidade do auto-perdão, se perdoar e aceitar o perdão. Exatamente, é isso que minha mãe precisa hoje. É indispensável um processo, né, terapêutico, né, para que ela consiga compreender quem ela é. Ela não é o erro, que ela não é o que aconteceu de errado. E foi por isso que eu busquei o processo terapêutico para ela, entendeu? Porque eu compreendi que ela precisa disso. Agora ela deu uma pausa, mas eu tô esperando o tempo dela para ela voltar. Sim. Mas eu quero muito fazer isso por ela, porque eu acredito que quando a ficha dela cair de que não existe nenhuma conta para ela pagar, ela vai conhecer verdadeiramente a plenitude, a felicidade plena, sabe? Porque hoje ela já reconhece que há uma nova chance disponível para ela, para amar e para fazer de uma maneira diferente. Sim, nós temos possibilidade, né? Quando nós olhamos para a questão do solo, quando ele é tratado, cuidado, ele se torna fértil. Então, não é o fim. Sim. Não é o fim, tem uma oportunidade de recomeço. Sim. E a sua história mostra muito isso. Sim. Voltando a falar, né, da minha mãe, a maternidade para ela era uma questão de fazer a minha vida ser boa. Sim. E aí ela acreditava que para fazer a minha vida ser boa, ela tinha que me dar tudo. De forma inconsciente, ela queria te proteger. Isso aí, exatamente. Exatamente. Então eu considero isso, que tudo que faltou, na verdade não faltou porque ela não havia falta de amor. Faltou porque ela estava cuidando da outra parte. E por graças a Deus e graças a isso,
eu tenho as oportunidades que eu tenho Sim. hoje. E ela precisa Entender- entender isso. Proteger de quê? O que cabe a ela? Ela deu o melhor dela. Isso aí, exatamente. Você deu o seu melhor lá atrás. Cada um de nós, né, no desenvolvimento, vamos dar o nosso melhor. O Sim. que eu consigo oferecer hoje? Qual a capacidade que eu tenho hoje? Então, é muito importante a gente entender aonde a gente está e o que a gente consegue fazer nesse momento. Sim. A gente vai, de novo, falar sobre autorresponsabilidade. É você reconhecer. Sim. Não é porque talvez, né, o processo ainda de estar latente que significa que não vai ter mudança. É possível, sim, ter mudança, é possível, sim, ter transformação. A partir do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, da decisão de mudar. Não adianta nada você repetir ciclo, você ficar se lamentando pela dor que passou. Ai, porque eu fiz isso? Porque achando que o perdão vai vir. Quando a pessoa... Eu sou um pouco mais lógica, né? E aí as pessoas que são mais emocionais, elas tendem a ficar assim, mas eu queria me sentir perdoada. Tá, e o que precisa para você se sentir perdoado? O que você precisa entender para entender que isso passou e você agora precisa seguir a sua vida acreditando que o perdão já está disponível para você? Então, na sua fala é muito perceptível a questão da crença, né? Como eu disse anteriormente, que ela é muito individual. Você tinha uma crença disfuncional em relação à maternidade, mas nunca foi estabelecida uma crença de quem você é. Isso é muito perceptível na sua fala, desde o início. Como? Me fala mais sobre isso. A sua crença, né, de saber quem você é, Raquel. Porque nós olhamos que existe uma separação. Você, apesar, né, de ser mãe, você é Raquel. Sim. Existe uma Raquel antes de ser mãe. Então, essa Raquel, ela já tem consciência de quem ela é. Então, a crença limitante estava relacionada à maternidade e não a você, ao ser. Sim. Né? Diferente do que acontece com muitas mulheres que passam pelo processo do aborto, que não tem uma crença bem definida, né, de forma positiva de quem ela é. Aí o que acontece? Ela acaba achando que ela é aquele erro, aonde gera a culpa e aonde gera esse ciclo de repetição. E muitas mulheres engravidam após o aborto. Né, tem um caso clínico muito interessante que ela passou por um aborto há anos, tem 2 filhos já, e ela chegou a verbalizar no processo esse sentimento de culpa. Né, por toda essa estrutura. Isso, por toda essa estrutura. Sim. De crença de saber quem ela é. Diferente de você. Mas independente, né, da crença atual, como nós somos seres em desenvolvimento, existe uma possibilidade de mudança. Se você já é cristão, né, já é cristã, se você não consegue fazer isso sozinho com Cristo, né? Sim, não sozinho, acho que me expressei mal, mas sem um acompanhamento de uma outra pessoa. Busca acompanhamento. Agora é a oportunidade disso, você está escutando, não é à toa. Sim. Uma pessoa capacitada que tenha o cuidado para lidar com isso, com você. Não, e essa que te escute, né? Porque às vezes você vai desabafar com uma amiga que não está preparada, vai desabafar com uma pessoa que vai causar mais dor ainda, porque vai, além de te julgar, ainda vai sair espalhando por aí. Uma ajuda profissional está disponível para isso, né? E buscar uma terapeuta capacitada, porque é um processo que precisa de entender o amor materno, entender a maternidade, entender perda, entender luto, para entender o que você está passando. Sim, e algumas pacientes, né, que chegam até a mim, passam por processos de perdas, fazem investigação clínica, muitas das vezes não tem um diagnóstico fechado e não conseguem engravidar. Pode ser uma ordem espiritual, como você verbalizou, que você não tinha um diagnóstico, mas você entendeu que era algo espiritual. Sim. Difícil, né, a gente ficar espiritualizando tudo. Sim. Mas não há vida natural separada da vida espiritual. Uma infertilidade médica, sim, ainda assim vale a pena recorrer à fé para ajudar nesse processo e à mentalidade para ajudar nesse processo. Porque até então nós somos formados pela tríade, né? Corpo, alma e espírito. Então até a Organização Mundial de Saúde estabelece, né, essa necessidade da tríade bem estabelecida.
Não é sobre competição, mas é sobre integração. Eu vou dar um exemplo agora, fugindo do tema, né? Mas já viu aquelas pessoas que têm câncer? E a pessoa que tem câncer e que morre, não tô falando daquela que recebeu o diagnóstico para morte rápida, né? Que já tá, né, com metástase, enfim. Mas aquela pessoa que recebe o diagnóstico do câncer e que morre dali a alguns meses pela tristeza. E a pessoa que recebe o diagnóstico do câncer e consegue curar. Eu tenho 2 exemplos desse próximos a mim. A minha madrinha, ela já passou acho que por umas 2 situações assim, mas porque ela leva a vida com leveza. A mente não deixou que ela adoecesse mais o corpo dela. E existe a questão das doenças psicossomáticas. Então, cuidar da saúde emocional vai muito além de um bem-estar só emocional, mas sim que vai refletir no físico também. Sim. E assim, né, como eu citei agora sobre o câncer, assim, acredito que seja a infertilidade também. Exatamente. Se você adoecer sua mente acreditando que você não pode, que você nunca vai acontecer com você, já se passaram 13 anos e nada. É uma questão de se a esperança morrer, morre tudo, acabou. Sim, e a questão também da ansiedade, do estresse, isso tudo afeta a infertilidade, não de forma isolada, né? Os estudos mostram que impactam, mas em certo nível. Então, por isso, esse cuidado integral. Sim. Corpo, né, mente e espírito. Sim. Muito importante, não Muito deixar importante, a mente exatamente. adoecer o corpo. Você diria para aquela Raquel lá atrás, na adolescência, que cometeu o aborto? Eu passei o dia pensando em qual resposta eu daria. Até agora eu falei com Mônica aqui, eu falei assim, eu não sei o que eu vou responder não, mas assim, o que eu posso, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu poderia dizer para Raquel lá atrás era evangelizar, conhecer a Cristo, porque a partir dele veio todo o processo de cura. Porque sem ele, eu não acredito que eu teria tido a consciência, mesmo que eu tivesse um tratamento psicológico. Eu não teria essa consciência. Então, a única coisa que poderia salvar aquela pessoa seria Cristo. É onde nós falamos sobre graça, né? A graça. A graça que está disponível até a volta de Jesus, mas breve ele volta. Foi um prazer ter você aqui, viu? Uma honra. Muito obrigada pelas flores. Eu amo flor. Amo. Obrigada por esse convite. Desejo que esse podcast seja um sucesso. Muitas vidas sejam curadas através das suas próximas convidadas e da sua vida, né? Seu ministério fora da igreja, seu propósito de vida, aquele dom que o Senhor colocou em você para tocar em um lugar tão sensível e você tem tanto carinho para tocar. Você tem tanto. Sabe quando você olha pra pessoa assim, ela nasceu pra fazer isso e ela tá fazendo isso? É isso. E eu espero que essa Jéssica ela seja despertada cada vez mais e que não pare.